Neste vídeo eu vou te dizer para qual time torcem os árbitros. Será que algum árbitro já roubou para o seu time do coração? E além disso eu vou dizer quanto ganha um árbitro para apitar o Brasileirão. E o primeiro árbitro da nossa lista é o Carlos Eugênio Simon. Ele é um ex-árbitro de futebol e jornalista brasileiro. Atualmente ele é comentarista de arbitragem nos canais do Grupo Disney. Ele foi o árbitro da CBF entre 93 e FIFA em 97. Participou dos Jogos Olímpicos de Sydney em 2000 e das eliminatórias da Copa do Mundo em 2002, 2006 e 2010. Ele torce para o Internacional. Salve Espínola. Ele é um ex-árbitro de futebol brasileiro e um atual comentarista da arbitragem pelos canais do Grupo Globo. Apitou o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Paulista de 2009 entre São Paulo e Corinthians, tendo tido uma atuação considerada polêmica por não expulsar o atacante Ronaldo, que no início do jogo entrou violentamente no zagueiro André Dias, do São Paulo. Ele apitou a final da Copa América de 2011, entre Uruguai e Paraguai, além de 2 jogos da fase de grupos. Ele torce tanto para o Bahia quanto para o Flamengo. Renato Marcília. Ele é um ex-árbitro e ele teve um erro grave e decisivo em sua carreira. Aconteceu em São Paulo e Corinthians, onde foi 1-1 no Campeonato Paulista, de 1988. No qual ele validou o gol de Birubiru em claro impedimento, que contribuiu muito para levar o time do Parque São Jorge à final. E ele torce para o Grêmio. Marcelo de Lima Henrique, ele já recebeu uma proposta para entregar um jogo no início de sua carreira, quando ainda apitava na base. Atualmente ele é um árbitro da Série A. Ele torce para o Flamengo. Wilson Luiz Seneme, ele é um ex-árbitro de futebol brasileiro. Atualmente ele é presidente da Comissão de Arbitragem da CBF. Ele já foi por 6 anos presidente da Comitê de Arbitragem da Conmebol. Ele torce para São Paulo. Evandro Rogério Romo. Ele é um ex-árbitro de futebol brasileiro. Atualmente ele é deputado federal pelo Patriota. Ele já disse que em 16 anos depois que a goleada do Corinthians sobre o Santos por 7-1 em 2005 foi um verdadeiro conluio de alguns jogadores do time da Vila Belmiro. A intenção, segundo o parlamentar, era derrubar o então técnico do Santos, o Nelsinho Batista. O Evandro torce para o Atlético Paranaense. Guilherme Sereta. Ele é um árbitro que ficou muito famoso durante a decisão do Paulistão de 2015, entre Palmeiras e Santos, quando o árbitro levou um empurrão pelas costas do Dudu, que se irritou depois de se envolver em uma confusão com o Giovânio e ser expulso de campo, assim como o santista. Guilherme Sereta levou a melhor na justiça, que condenou Dudu a indenizá-lo por dano moral. Guilherme Sereta torce para o Santos. José Roberto Wright, ele é um comentarista de arbitragem e ex-árbitro do futebol brasileiro. Ele foi um árbitro em 4 partidas da Copa do Mundo, de 90. Ele foi considerado pela Federação Internacional de História e Estatística do Futebol o melhor árbitro da Copa do Mundo de 90. E no mesmo ano, o melhor árbitro do mundo. Ele é muito lembrado pelos torcedores do Atlético Mineiro pela histórica partida da Libertadores de 1981, quando ele encerrou prematuramente uma partida entre Atlético e Flamengo. White expulsou 5 jogadores do Galo, o que fez a partida terminar antes e eliminou os alvinegros da competição. José Roberto torce para o Fluminense. Paulo César de Oliveira, ele é um ex-árbitro e atualmente é comentarista de arbitragem na Rede Globo. Quando árbitro, Paulo César de Oliveira foi suspenso por 5 rodadas. A punição foi dada pela Federação Paulista e aconteceu após o juiz errar um lance na partida entre Grêmio, Barueri e Palmeiras. Paulo César torce para o Corinthians. Luiz Flávio de Oliveira se envolveu em uma grande polêmica em 2014 pelo Campeonato Brasileiro, quando o Corinthians venceu o São Paulo por 3-2, com 2 pênaltis marcados para o mandante e muitas reclamações dos tricolores. 3 anos depois, pelo Campeonato Paulista, o Timão saiu com a vitória por 2-0, sendo que o Jô recebeu em posição duvidosa no primeiro gol. Luiz Flávio torce para o Corinthians. Sandro Meira Hit, ele é um ex-árbitro de futebol e é um analista de comércio exterior, formado na economia pela Universidade de Brasília, além de comentarista de arbitragem da Rede Globo. Quando ele era árbitro, ele foi afastado pela Conmebol após a partida entre Chile e Uruguai, onde o Chile venceu por 1-0 e se classificou para a semifinal da Copa América. O brasileiro foi bastante contestado pelos uruguaios, principalmente pela expulsão de Cavani. O Sandro torce para o Cruzeiro. Heber Roberto Lopes. Uma das maiores polêmicas do Heber foi em 2016. O árbitro foi até punido por conta desse lance, durante a partida do Corinthians. O STJD suspendeu por 20 dias por não ter marcado a falta de Fagner em um lance que machucou o Edson, do Flamengo. Depois, o próprio Heber reconheceu o erro. O Heber torce para o Corinthians. Arnaldo César Coelho. Ele é um ex-árbitro de futebol e comentarista. Arnaldo, que participou da cobertura de 8 Copas do Mundo, a primeira em 90 pela Globo, além de ter sido o primeiro juiz sul-americano escolhido para apitar uma final de Copa do Mundo, em 82. O Arnaldo torce para o Flamengo. Anderson Daron.
ele é árbitro e ele já chegou a reclamar do valor pago para apitar um jogo de futebol. Abre aspas para ele. Se for dentro do contexto do futebol, tá ruim. Tu vai apitar um jogo que vale 80 milhões pro campeão e ganha aqui. Tu és o maestro, não é a estrela, mas está gerindo tudo aquilo ali. Quando se pega e coloca no papel que cada um ganha, é uma piada. Agora sim, eu vou te dizer quanto um árbitro ganha. Um árbitro FIFA ele ganha 5.250 por jogo, enquanto o árbitro que ainda não possui a chancela da entidade máxima do futebol recebe 3.780 por partida. O assistente fatura 60% do valor do árbitro principal. O auxiliar FIFA recebe 3.150, enquanto o não FIFA ganha 2.268 por jogo. E para sempre saber as principais notícias e curiosidades do seu time, se inscreve aqui no canal e até o próximo vídeo.